E aí nós vamos para a mensagem principal. Não que a da semeadura seja menos, contudo, a ideia central da noite que o Senhor preparou para mim e para você. Salmo 27, está no meio da Bíblia, bem acessível. Mira mais ou menos no meio da Bíblia, você vai encontrar Salmo 27, quem achou, diga amém. Está comigo? Vamos ler? Vamos ler, amados. Glória a Deus. O número 1 vai nos dizer da seguinte forma: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O número 2 já vai nos dizer da seguinte forma: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aleluia. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Número 4, e aqui eu encerro. O salmista prossegue dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Desculpe, número 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. No seu templo. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, dando graças a Deus. Aleluia. Vamos orar por mais um momento. Amado Deus, nós nos prostramos, nos rendemos, nos colocamos diante da Tua palavra. Por sinal é espírito e vida, por sinal é poderosa. Vem de encontro, meu Pai, a cada homem, mulher, a cada mentalidade, a cada modo de vida, a cada coração. Que o poder da mesma, meu Pai, venha de encontro a cada história. A Tua palavra diz que agindo Deus não há ninguém que possa impedir. Esse cansaço não pode impedir, a dispersão não pode impedir, essa mente religiosa não pode impedir, essa indiferença não pode impedir, Pai. A frieza espiritual não pode impedir. Eu creio na Tua manifestação, Pai. Eu creio no Teu poder, na Tua glória. Tu és real, o Teu nome é real, a Tua presença é real, Pai. Pois muito bem, Senhor. A Tua palavra também diz que nenhum dos Teus planos pode ser impedidos. Os Teus planos não podem ser frustrados. Pois muito bem, aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que se cumpra, Deus. Vem fazer, vem cumprir, vem realizar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o fato é que nós, seres humanos, e não é uma exceção, e não há uma exceção, e não é algo particular de um de outro, mas na verdade isso é uma máxima do ser humano, que todos nós buscamos muitas coisas. Todos nós buscamos muitas coisas, inclusive em Deus. Principalmente em épocas estratégicas, como início de um ano, de um novo ano. É normal fazermos projetos de vida, planos. O ser humano em si busca muitas coisas. Você pode olhar para dentro de si
Você pode olhar para dentro do seu coração. Nós buscamos muitas coisas. E porque nós buscamos muitas coisas, inevitavelmente nós gastamos uma vida naquilo que nós buscamos. Se nós pudéssemos condensar, sintetizar a nossa vida, nós vamos perceber que nós gastamos uma grande parte da nossa vida buscando coisas. Mas isso é errado, talvez. Desde que essas muitas coisas que nós busquemos sejam coisas que vão, com certeza, nos tornar pessoas supridas e satisfeitas. O grande agravante é que a maioria dessas inúmeras coisas que buscamos é que muitas delas não nos suprem, não nos tornam pessoas satisfeitas, não preenchem. Talvez isso seja um agravante. Gastar uma vida naquilo que não me preenche, gastar uma vida naquilo que não vai me satisfazer. E aí nós precisamos reavaliar nossas prioridades. Em relação a Davi, ao mesmo tempo que eu olho para ele e eu começo a dizer: Senhor, como é que pode esse homem, o único homem que teve 3 unções na terra, o único homem que teve 3 unções, como é que pode esse homem ser considerado segundo o coração de Deus? De tanto pecado que ele teve, erros, e ele foi titulado não por ele, pelo próprio Deus. Mas quando eu começo a olhar para a vida de Davi, tais como o número 27 do próprio Salmo, eu começo a compreender um pouquinho porque ele teve 3 unções e porque se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Ele começa com o número 1, número 2, número 3 do Salmo 27, ele começa falando quem é Deus para ele. Irmão, os salmos não é apenas um poema, não é apenas uma declaração de amor. O salmo é a biografia de Davi. E o Salmo 27, ele é escrito, sabe em que momento da vida de Davi? Que ele está sendo perseguido. O Salmo 27 ele está sendo perseguido, ele está numa guerra, mais uma guerra na vida de Davi. Então eu quero fazer algumas ponderações para colocar um peso maior nesse ato de Davi, porque muitas vezes a gente lê e não dá o peso que é merecido. Deixa eu fazer algumas ponderações para a gente colocar um peso a mais nisso. Primeiro, o Salmo 27 acontece quando esse homem está passando um momento muito grande de perseguição, momento de aperto, momento de guerra. E aí, num momento como esse, que todos nós também vivemos, perseguição, guerra, momentos de incertezas, o número 1, número 2, número 3, ele fala de quem é Deus para ele. Não, você não entendeu. No momento da guerra, da perseguição, ele não está aqui questionando Deus, se Deus pode ou não pode fazer, se Deus vai ou não vai dar livramento, se Deus vai ou não vai dar vitória. Ele está dizendo quem é Deus para ele. Você leu aqui comigo? Você leu? Então ele está dizendo, pastor, que no momento da guerra, no momento da perseguição, ele está dizendo para Deus o que Deus representava para ele. Só nisso ele já ganhou de nós. Só nisso ele já ganhou de nós. Mas deixa eu aqui ponderar mais outras coisas aqui importantíssimas. Nesse momento, sabe o que acontece com Davi? Deixa eu te falar. Ele era rei. Diga comigo, ele era rei. Olha para quem está do lado, diga, ele era rei. Talvez você não está entendendo nada, mas você vai entender tudo. Olha para o da direita agora, ele era rei. Então aqui ele era rei. Segundo ponto, o templo que foi erguido
ele já tinha morrido. Porque vocês sabem, ele vai lá para Deus, ele tem uma ideia e diz assim: Senhor, será que não é bom fazer um templo físico? Deus disse: gostei da ideia, mas você não, o seu filho, Salomão. Então quando Salomão ergue o templo, o papai Davi já tinha. Aguarda daí. Então primeiro ele era rei. Segundo, quando o templo é edificado, ele tinha batido as botas. Então, o que nós podemos acrescentar no número 4? Aí, depois de falar quem era Deus para a vida dele, ele vai dizer no número 4: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor e meditar no templo. Então, o número 4 vai dizer: uma coisa eu peço, busco, meditar e contemplar. O verso 4 tem 4 verbos imperativos. Primeiro, pedir, buscar, meditar, contemplar. Pedir, buscar, contemplar e meditar. Talvez isso passasse batido por mim e por você, se nós não entendêssemos que Davi era rei, e que nesse momento do contexto não tinha templo, não havia templo de Salomão. Então, como um rei pode dizer: uma coisa eu peço, a outra buscarei, que eu possa morar todos os dias na tua casa, se não tinha casa? Mas ele pediu e foi buscar. Então, sabe o que Davi está nos dizendo? Que Davi, olha aqui para mim, Davi era rei. E um rei, olha aqui, um rei, Cissa, um rei poderia ter todas as coisas que ele quisesse. Assim, quando ele diz assim: ó, vai lá, meu servo, pega aquela mulher lá, Betseba, e traz aqui. O rei poderia ter todas as coisas que ele quisesse. Tanto é que depois que ele pegou, o que é que Deus falou para ele? O que é que Deus falou para ele? Você poderia, se o que eu te dei, Davi, não foi suficiente, porque você não me pediu. Deus está dizendo: você poderia ter tudo o que pedisse. Então Davi, quando fala, o número vai dizendo: uma coisa eu peço e a outra buscarei, ele está dizendo: eu sou rei, eu poderia ter todas as coisas, mas eu só quero uma só coisa. Amém? Você pode dar amém? Você pode glorificar a Deus por esse nome. Ele poderia ter todas as coisas, mas ele está dizendo: eu vou buscar uma só. Então, para trazer mais peso por essa busca desse homem, que esse título não caiu de paraquedas sobre ele, o homem com 3 unção, segundo o coração de Deus. Primeiro, ele era rei, poderia ter tudo o que ele queria. Segundo, ele estava em momento de perseguição. Ele estava no meio da guerra. E sabe o que ele pede no meio da perseguição da guerra? O que ele falou no número 4. Ele não pediu: Senhor, me livra dos meus adversários, Senhor, manda fogo nos meus inimigos, Senhor, me dá a vitória dessa guerra. Ele diz: não, uma coisa eu vou pedir, e a buscarei: morar todos os dias na tua casa, contemplar Deus e adorar o teu santo nome. Já está tornando um peso isso, um peso positivo para ele. Porque primeiro, o rei poderia ter todas as coisas, mas não, ele abriu mão de tudo para ter uma só. Quando ele diz uma só coisa vou pedir, ele está dizendo prioridade, o que é prioridade na vida dele.
Segundo, está passando por guerra, por aflição, a oração e o pedido seria normal, comum. O pedido normal e comum é: Senhor, Senhor, me livra dessa guerra, me dá vitória. Sabe o que ele pede no momento da perseguição e da guerra? Eu quero morar todos os dias na tua casa, Pai. Está pegando aí, irmão? Está entendendo onde Deus quer chegar? Uma coisa só eu te peço, a outra buscarei. Então ele poderia ter tudo. E aí eu estou começando a entender por que ele se tornou o que se tornou. Porque lá já o filho dele, olha só o filho dele. O filho dele, Deus aparece passando no meio de Salomão. Eu tenho me agradado de ti, Salomão. Peça o que você quer, eu te darei. Você lembra disso? Você lembra? O que é que Salomão pede? Sabedoria. Aí o que é que Deus fala a seguir? O que é que Deus fala a seguir? Porque não pedisse riqueza, não pedisse os inimigos, porque não pedisse tais coisas como essa, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar. E Deus começou fazendo a lista. Sabe por que isso? Porque tanto o pai como o filho, eles tinham como prioridade um relacionamento de intimidade com Deus. Não tinha tempo, porque esse cara disse: eu quero morar todo dia na tua casa. Não tinha casa. Ele não estava falando de lugar físico, ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de ter intimidade com Deus, de poder ter um relacionamento mais profundo com Deus. E não é no momento de culto, ele estava falando isso no momento da guerra. No momento que ele está sendo perseguido, ele está dizendo: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero mergulhar mais fundo contigo. E ele está falando: eu quero morar todos os dias na tua casa. Não tem casa. Então, se a gente não saber dessas informações, essas coisas passam batido para nós. E aí eu começo a entender o porquê Deus o levantou como levantou. Porque isso não é comum, igreja. Isso não é comum. Ele era rei, repito, era rei. Ele poderia pedir tantas coisas, todas as coisas, mas ele disse: uma só coisa eu vou pedir. E é disso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Uma coisa, uma só coisa. E eu já quero te desafiar a pensar acerca disso. Qual é a tua uma só coisa? Qual é a tua uma só coisa hoje, irmão? Olha para quem está do seu lado e pergunte para ele ou para ela: qual é a tua uma só coisa? Qual é a tua uma só coisa? A nossa vida está tão, em relação a prioridades, tão bagunçada, que se Deus dissesse assim: ó, me peça uma só coisa, a gente vai gastar um tempo aqui para poder pensar. A nossa prioridade ela não está tão caracterizada e tão evidenciada, que se nós tivéssemos essa oportunidade, nós gastaríamos muito tempo para poder pensar. Não, deixa eu pensar. Posso pensar? É assim, não é? Não é assim, irmãos? Não é assim? Esse menino, ele não titubeou, ele não esboçou nenhuma dúvida. Ele disse: uma coisa eu peço e vou buscar. Já havia determinado dentro dele. Já havia sido determinado isso dentro dele. Aí Deus vai falar em relação a isso, algo muito preocupante. Ele vai dizer: pedir, não receber, porque pede mal. Não é que eu não possa fazer, mas pede mal. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele concede o desejo do meu coração, mas nem o meu coração existe uma prioridade, o meu coração é certo. Nem o meu coração chega aqui no domingo, eu peço uma coisa, quero uma coisa, amanhã já muda. Mas eu estou falando de um homem que estava muito definido dentro dele o que era prioridade para ele. E eu estou falando de um rei. E esse pedido
pedido não é em qualquer lugar, é no momento de aflição. No momento da tua aflição, o que você pede a Deus, irmão? Não seria comum dizer: Senhor, livra dos meus adversários, me leva para um lugar seguro, espaçoso? Não seria isso comum? Vamos pensar junto, igreja. Não seria comum isso? Mas não. Então é um pedido muito, mas muito especial, que com certeza surpreendeu muito o coração de Deus. Um homem aflito, um homem perseguido, um homem no momento de guerra, ele dobra o joelho, ele rasga o coração e diz: Senhor, uma coisa eu te peço. E Deus preparando uma milícia de anjos, exército, para dar vitória para Davi. Não, ele surpreende Deus dizendo: Pai, eu quero morar todos os dias na tua casa. Que pode glorificar a vida de Davi. Deus. E por que conosco não acontece desse jeito? Repito, se Deus nos der essa condição, peça uma coisa. Acho que o primeiro pedido seria assim: dá um tempinho, posso pensar. É porque ainda nós não sabemos o que é prioridade para nós hoje, irmãos. O que é, quando ele diz uma coisa eu vou pedir, quando ele está dizendo uma só coisa, ele está dizendo prioridade. Qual é a tua prioridade hoje? Qual é a tua prioridade? A Bíblia diz que o homem bom, do seu bom tesouro, o coração, ele tira o que é bom. Não é isso que a Bíblia fala, Lucas? É isso que sabe? Não é, pastor? O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira as coisas boas. Irmão, um dia desses aí eu fui pegar o ingresso para o meu filho para levar ele no jogo do Criciúma. E aí, beleza, a gente está ali, a gente ouve muita coisa. E aí, alguém falou ali na fila, que tinha pessoas que tinham estado desde as 10 horas do dia anterior para pegar ingresso, às 9 horas da manhã, quando a bilheteria abrisse. Eu disse: que coisa, né? O homem bom, do seu bom tesouro, coração, tira coisas boas. Eu disse: pô, o cara, ele se submete a sair de casa 10 horas, chegar no estádio 10 horas da noite. Ele fica a madrugada inteira para chegar 9 horas da manhã, pegar o ingresso para assistir uma partida de futebol. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira coisas boas. Eu não estou julgando essa pessoa. Eu nem estou dizendo que ele está errado, eu só estou dizendo que a Bíblia. Eu estou aqui confirmando a Bíblia, eu estou dizendo que a Bíblia está correta. Que o homem bom, ele tira aquilo que é tesouro dele, ele tira. Aquilo que é tesouro para o coração dele, ele tira. Ele não está errado, porque o tesouro dele é isso. Ele não está errado. Porque o coração dele, o tesouro dele é isso. Mas daí a minha mente é terrível. Se ele vai ficar madrugada, Etel, das 10 da noite, para pegar um número para médico, para a esposa, para a mãe, o prefeito, meu Deus, a saúde está uma... Eu dou razão para a Bíblia quando ela diz em Lucas: o homem bom, do seu bom tesouro, do coração, ele tira o que é bom. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o que é prioridade na tua vida, você trata como tesouro. Aí eu vejo os caras, teve um jogo aí da segunda divisão do estado, os caras pegaram um ônibus para viajar 6 horas para Joinville, para ver a partida de uma segunda divisão. Cara, eles não estão errados, é porque o tesouro deles está ali. Aí a minha mente ainda continua longe, porque ela continua sendo terrível. Aí um cara desse se converte, glória a Deus, se converteu, vai para a glória, vai morar no céu, mas vai dizer para ele, agora vai chamar ele para ficar, nem vou falar o resto. Pastor, passa uns minutos do culto, já se bate. Tesouro, Jackson.
tesouro. Aquela igreja ficava muito tarde. Mas Tite, fica das 10 da madrugada, Tite, para pegar o ingresso, Tite. E pior, eu levei meu filho, porque, deixa eu falar uma coisa para ti, eu tenho uma agenda. Cadê minha agenda? Eu tenho uma agenda. Não está aí, mas eu tenho. Eu tenho uma agenda. Eu vou dizer uma coisa para você. Estou falando de prioridade, estou falando de Davi. Eu estou dizendo que eu podia buscar muitas coisas, mas eu vou buscar uma só. Ele está falando que é prioridade para ele. Vou falar da minha agenda. Irmãos, o meu compromisso é com Deus e com as coisas de Deus, se sobrar tempo as outras coisas. O meu compromisso, não, eu faço a minha agenda secular a partir da minha prioridade. Você não entendeu? Não, você não entendeu. Pastor, isso, aquilo. Não, deixa eu ver minha agenda, porque a minha prioridade é com o Senhor. Se der tempo, se eu puder ter um encaixe, amém. Mas nunca você vai ver eu negociando o que é prioridade para mim, irmão. Porque ele começa o texto dizendo quem era Deus para ele. E eu também aqui me atrevo a começar esse culto a falar quem é Deus para mim. E por isso o 4 é possível. Quando eu entender quem é Deus para mim, o 4 será possível para todos. Sabe por que o 4 ele vem em tudo de prioridade? Porque ele diz no 1, no 2 e no 3 quem é Deus na vida dele. Fui levar meu filho, mas tinha lugar na minha agenda. Tem lugar na minha agenda, mas a minha prioridade é o Senhor. Porque o 1 e o 2 e o 3 vai dizer quem é Deus na minha vida. Está entendendo? Eu tenho uma agenda, a prioridade é o Senhor. A prioridade é estar com Ele. Ele me sustenta, Ele me sustenta. Ele cuida de mim. Ele transformou a minha vida. E hoje a minha prioridade não poderia ser diferente do que Ele. Isso fala de compromisso. Isso fala de reconhecer quem é Deus na sua vida. Então uma pessoa dessa que se converte, certeza que vai ficar das 10 da manhã até no outro dia numa vigília. Eu não vou ser liviano que não exista, mas uma pessoa ficar uma madrugada inteira pelo Evangelho, pelas coisas de Deus. Você já viu isso? Pode acontecer desde que Lucas se cumpra. O homem bom do seu bom tesouro. Ou seja, se o teu tesouro é aquilo ali, você vai tirar, irmão. Qual é a tua prioridade hoje? Qual é o teu bom tesouro hoje? A minha ficha está caindo nesses dias. Somente agora. Só para te enganar, parte. A minha ficha está caindo. A gente fica aqui, Emerson, brigando no bom sentido, em fazer as pessoas viver o que eu estou procurando viver, e dar desgaste, porque eu nada mais, nada menos foi levantado por Deus, para levar as pessoas a conhecer Ele. O meu papel é só isso, levar as pessoas a se apaixonar por Jesus, levar as pessoas a desejar Jesus, amar Jesus. Mas aí a minha ficha está caindo. Como é que alguém vai desejar e amar algo que não conhece você? E aí eu vejo o desgaste está nisso. Como é que eu vou motivar, encorajar alguém a buscar, amar, desejar algo que ainda não conhece? E aí Fernanda Brum tem razão mais uma vez. Aquele que já conheceu, aquele que já pisou ali, aquele que já experimentou dessa glória, aquele que já foi tocado, aquele que nasceu de novo, ele pode até ter seus momentos, mas não fica por muito tempo. Ele não se sente satisfeito. Então a minha ficha está caindo.
Às vezes eu estou dando um murro em ponta de faca. A pessoa nem conheceu esse Deus, eu estou dizendo, ame Ele, busque Ele, se encha dele, nem conheceu Deus, e talvez nem quer conhecer. Mas eu estou falando de um homem, esse conhece, esse sabe, esse experimentou, esse viveu na pele quem é Deus, e por isso 1, 2 e 3 ele fala quem é Deus para ele, e por isso a prioridade é esse Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele está perseguido, quando ele está no meio da guerra, no meio da luta, e ele está desejando morar com Deus, ele está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu aprendi a confiar em Ti, eu dependo de Ti, eu espero em Ti. Então, vamos curtir. Deixa eu mergulhar, deixa eu aumentar a minha fé, deixa eu aumentar a minha intimidade contigo, deixa eu me encher mais. Porque 1, 2 e 3 ele está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. É o Senhor que me guarda. Então Davi, quando ele está dizendo assim, uma coisa só eu peço, no momento que ele está passando, ele está dizendo em outras coisas do Senhor, Deus, eu confio em Ti, só isso. E não precisa ser muito espiritual para entender isso, porque ele poderia muito bem dizer, Senhor, me livra dessa aflição. Se for possível, tira esse espinho da minha carne. Senhor, manda fogo nos meus inimigos. Senhor, faz justiça. Aquelas coisas que a gente fala para Deus, que a gente quer logo. E Ele me surpreende, talvez surpreende até o próprio Senhor, dizendo, uma coisa, nesse momento, uma coisa só eu peço. Agora deixa eu dizer uma coisa para ti bem séria, não que essas não foram. Vou dizer uma coisa bem séria. Quando é sério, tem que olhar para ele e falar pertinho. Vou te dizer uma coisa para você, anote bem no teu coração. Eu faço uma pergunta, depois eu vou falar porque eu preciso falar que é sério. Mais sério do que talvez. Qual é a tua única coisa? Uma só coisa. Você consegue identificar agora qual é a tua uma só coisa? Consegue identificar? Uma só coisa, consegue identificar? A sua uma só coisa, você consegue identificar? Baseado nisso, agora eu vou te falar algo muito importante e sério ao mesmo tempo. Escute bem. Se essa uma só coisa sua não for Deus, se essa uma só coisa não for Deus, escute bem, aquilo que você está pedindo é o seu Deus. Uma só coisa eu vou pedir ao Senhor, se não for Deus, se for outra coisa, essa outra coisa é o teu Deus. Pode refletir nisso. Pode crer nisso, baseado nas Escrituras. O homem bom do seu bom tesouro, do seu coração tira coisas boas. Se essa uma só coisa não for Deus, as coisas de Deus, aquilo que você está pedindo, seja lá o que for, seja coisa, eu não estou dizendo que seja coisa ruim, mas se for outra coisa que não seja Deus, essa outra coisa é o seu Deus. E se é o seu Deus, é um bezerro de ouro, porque está tomando o lugar que é de Deus. Porque o que é idolatria, aquilo que toma o lugar de Deus, não é só imagem. Ídolos não são apenas imagens visíveis e palpáveis. Ídolos, aquilo que toma o lugar de Deus, pode ser até filho, pode ser até cônjuge. Aquilo que toma o lugar de Deus é ídolo, idolatria. E a gente pensa que não é mais idólatra, porque, enfim, já se libertou de imagens. Mas estuda aquilo, vai estudar a Bíblia. Pode estudar a Bíblia. E o pior ídolo aqui que é invisível, irmão. O pior ídolo que é invisível, que está dentro do coração. O que é ídolo? Aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Se eu começar a falar, ainda bem que eu tenho uns minutinhos.
trabalho, projeto de vida, dinheiro, casa própria, carro novo, até ministério, cargos, funções. O que ocupa o lugar de Deus acaba sendo ídolo. Então, qual é uma só coisa? Eu vou andar rapidinho porque eu preciso chegar no momento importante, que é pedir, buscar, meditar e contemplar. Eu ainda tenho que falar dessas 4 coisas. E nós chegamos aí, porque o cara foi das 10 às 9 da manhã para pegar o ingresso. Aí tinha alguém achar ruim ainda. O cara sem propósito nenhum. E pior. Eu levei meu filho de jogo, era 9h30 da noite. Cheguei com meu filho 8 horas no estádio. 8 o jogo acabou, 9h30, 10h15, 10h30, 11h15 acabou. Fiquei das 8 às 11h15 em pé. Pergunta se eu achei ruim. Pergunta se eu saí de lá bravo. Nossa, porque cheguei aqui às 8, saí 11h15 em pé. Pergunta para mim. E o meu filho ainda no orgulho recebeu uma copada de desligar a cerveja. Inocente. Não era. Mas nem falei nada para ele. Misericórdia. Isso vai achando bem engraçadinho, isso vai achando. Eu estou falando coisas espirituais porque na hora do espiritual todos nós falhamos nisso. Vai dizer que vai ficar no culto 3 horas em pé. Irmão, Deus tem razão em levantar esse homem. Dá 3 unções para esse homem. E esse homem é segundo o coração de Deus, sim. Porque a prioridade dele é Deus. Mas o bom tesouro, o tesouro que é o estádio, é o jogo, aquela glória, não achamos ruim. E por que nós achamos ruins? Porque o tesouro não está aqui, irmão. Essa é a verdade. Falei. Sabe por que nós achamos ruim muitas coisas? Porque o tesouro não está aqui. Você concorda comigo? Não precisa? Concorde com a Bíblia está dizendo. Ficar 3 horas em pé, ficar madrugada por ingresso, não achou ruim? Beleza, cada um tem suas escolhas. É porque o tesouro está ali. E sabe por que nós achamos ruim muitas coisas aqui dentro? Porque o tesouro não está aqui. Pronto, é isso. Prioridade. Uma só coisa fala de prioridade. É só isso. E o que tem a ver com a minha vida? Tudo, porque a minha vitória está atrelada a isso. As minhas conquistas estão atreladas a isso. Enquanto Deus não for prioridade na minha vida, escute bem, enquanto Deus não for prioridade na tua vida, irmão, você pode até se enganar, mas enquanto Deus não for prioridade na tua vida, tem coisas que não vão mudar. Deus, quando me chamou para caminhar com Ele, não foi para fazer parte dele, não. Ele quer ser prioridade, tudo é para Ele. Ele tem que ser exclusividade, Ele tem que crescer. Qual é só uma coisa? Você que está começando a entender porque a sua vida gira em círculo, porque você anda em círculos, porque a tua prioridade ainda não é Deus. Você pode até ser emocionalista e religioso dizendo não, é Deus, mas na prática a gente sabe que a prioridade muitas vezes em palavras é Deus, mas se a prioridade é Ele, as coisas também, as coisas dele também, o que Ele quer também, e o que Ele não quer também. Qual é a tua prioridade hoje? Uma só coisa. Qual é a tua uma só coisa? Uma só coisa. Aí vamos lá. Uma coisa eu peço e a buscarei. Vamos lá. Pedir uma só coisa. Fala de prioridade. Fala de dizer o seguinte: Senhor, eu entendo que sem Ti eu não posso alcançar. Ele está dizendo que esse algo é através de Deus. Se ele está pedindo para Deus, é porque só Deus pode conceder. Então, amados, o seguinte é: Deus, muda algo em mim, muda meu coração, algo que for necessário para que de uma vez por todas o Senhor se torne prioridade. Para que o Senhor esteja em
para que nada mais ocupe o teu lugar no meu coração, para que nada mais ocupe o teu lugar na minha história, na minha trajetória. Pedir a Deus, está dizendo o Senhor, somente o Senhor. É só o Senhor que pode mudar essa situação. Segundo ponto, e a buscarei, é tornar o meu desejo em ação. Tornar um desejo em ação. Amados, aquela historinha, eu sei que eu tenho que mudar, eu até peço, mas a busca é imperativo, é ação, é tornar um desejo em ação. Não é só dizer assim, não, eu sei que Deus, Ele precisa ocupar um lugar de destaque na minha vida, mas não é só saber buscar isso. Ele está dizendo, uma coisa eu peço e a buscarei. Tremendo esse homem. Repito, não esqueça que ele está falando isso no momento da luta. É como se ele viesse no culto, deixasse a luta lá fora e dissesse assim, Senhor, não tem jeito, é eu e o Senhor. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero sentir essa glória. Eu quero sentir o que os outros sentem. Eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. E a luta pegando, e os inimigos atrás dele. Irmãos, eu fico de cara. Eu fico de cara com Moisés. No meio daquele combo todo, no meio daquela loucurada toda, Moisés abre um parênteses e ele muda o assunto assim, do nada. Deus chama ele para ir para o Monte Sinai, ele está ali já 7 dias, 10 dias. Ele muda o assunto do nada e diz assim, Senhor, sabe que mandaria para me ver a tua glória? Do nada assim, não sei o que deu nele. Sabe o que Moisés está dizendo? Que quando Deus me chamou para caminhar com Ele, eu percebi, eu comecei a entender que o meu chamado para caminhar com Cristo tem uma vida com Deus, tem um próprio chamado, como Moisés teve. Havia uma missão, como sobre Moisés, havia uma missão. Havia um povo a ser liberto, como existem muitos a serem libertos. Mas acima de tudo, existia uma glória. Havia uma glória da parte do Senhor. Amados, viver com Cristo faz parte vir ao culto, faz parte a oração, faz parte ler a Bíblia, faz parte ter um modo de vida sustentável pela palavra, mas acima de tudo existe uma glória, irmão, que em algum momento a gente vai precisar desejar experimentar essa glória. Em algum momento da tua caminhada vai despertar um desejo e nós temos que buscar urgentemente e dizer, Senhor, mostra a tua glória. Porque senão vai faltar algo, vai ficar uma lacuna que não pode ser preenchido por nada. Moisés, no meio daquela loucurada toda, ele entendeu que existe uma glória. E só aqueles que desejam essa glória, viver e experimentar essa glória, vão ser contemplados. Mas isso fala de prioridades, amado. Moisés não perdeu a oportunidade, ele tinha uma missão, havia um projeto de Deus para o povo, mas ele não perdeu a oportunidade de dizer, Senhor, tudo bem, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, eu estou aqui porque o Senhor me levantou, mas eu quero ver a tua glória. A prioridade é conhecer a tua glória. E no mesmo instante existe um grupo de pessoas que ficam lá no cume do monte, com medo da glória, dizendo, não, vai por nós, vai lá e vem por nós, sente por nós. Não, vai lá e sente essa glória por nós. Tenha como prioridade conhecer esse Cristo, irmão. Tenha como prioridade buscar níveis de intimidade com Ele, buscar dons. Primeiro, buscar. Primeiro, pedir. Segundo, buscar, que é colocar o pedido em ação. Terceiro, morar todos os dias na tua casa. Repito, não tinha casa. Ele está falando de casa, mas não tinha casa física. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu quero uma presença e uma glória que seja permanente.
Eu não quero apenas ir no culto aqui, sentir um arrepio, um toque e sair de casa, a vida continua a mesma. Não, eu quero orar todos os dias. Eu quero que essa glória permaneça em mim todos os dias. Eu quero que essa presença permaneça todos os dias. É isso que Ele está pedindo. E deixa eu te refrescar a memória. Ele está sendo perseguido, ele está no meio da guerra. E eu quero te refrescar a memória. Ele é rei, ele poderia ter tudo, mas ele só quer uma coisa: morar todos os dias com Deus. Enquanto Deus não for prioridade na tua vida, enquanto Deus não for prioridade na tua vida, escute bem, o Espírito Santo nunca permite que você se esqueça disso. Enquanto Deus não for prioridade nas nossas vidas, nós não seremos prioridade para Ele. Como é que eu posso dizer isso? Ele é um Deus de aliança. Ele vai lá e faz aliança com o povo. Quem tem aliança com Ele, Ele se aliança com Ele. Quem tem compromisso com Ele, Ele se compromete com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com aquele e com aquela que tem compromisso com Ele. Isso fala de prioridade, fala de agenda. Repito, eu tenho a minha agenda. A minha agenda, primeiro é Deus, as coisas de Deus. Minhas coisas, minhas vendas, meu dinheiro, minha vida é depois, a partir da agenda de Deus. A partir. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá, deixa eu ver se eu posso. Como assim se dá eu posso? Não, primeiro as coisas de Deus. A prioridade é Ele. Por quê? Porque eu sei que Ele é para mim. 1, 2 e 3. Número 1, 2 e 3 do número 27 de Salmos. Agora, achar que Deus é prioridade, buscando Deus quando dá, quando pode, quando quer, a partir do que sobra. Irmãos, levantar uma aqui, ó, levantar um clamor para ficar uma madrugada buscando Deus. Oi, estava frio aquela madrugada, irmão. Oi, estava frio, hein? Vai fazer essa convocação para o Senhor. Aí eu não quero nem falar que daí, aí apareceu nas redes sociais aí um ingresso, 350 birubiru. Triplicou, era 120, foi para 360. Mas daí ninguém fala, vai lá dar dinheiro para tal. Mas se é para a igreja, nossa, vai lá dinheiro para o pastor mesmo, vai lá dar dinheiro para o pastor. Vai, seu bobo. Irmãos, Deus está falando de prioridade. Sabe por que essas coisas são possíveis na vida dessas pessoas? Eu estou aqui relatando um fato, me entenda. Eu estou aqui relatando um fato. Eu não julgo ninguém, cada um tem suas escolhas. Eu estou dizendo que isso é prioridade para eles. E para nós deveria ser Deus. A nossa prioridade deveria ser Deus. E a partir daí as outras coisas. Buscar o reino e a sua justiça. E as outras coisas Ele deveria acrescentar. Bem feito para nós. O que Deus poderia acrescentar, Ele não consegue, porque o reino não é prioridade, porque não é primeiro o reino. Aí meu filho, aí vai no calendário e vê jogos do Senhor. Pai, vamos ver se dá para nós ir. E já entendeu? É segundo tem ensaio, né, pai? É primeiro ensaio. Esse aqui não vai dar para nós ir. Sabe o que é isso? Priorizar Deus. Ele sabe quem é Deus na vida dele. E não é o que Deus quer, é o que Ele merece. E ele começa o texto dizendo: Deus é isso, Ele é para mim isso. Então, sabe por que é possível para Davi? Porque ele conheceu Deus. E eu conheci Deus no pior momento da minha vida. Seria muito miserável da minha parte agora, que o rio está fluindo no seu curso normal, eu não priorizar Ele, sem gratidão no mínimo. Se eu reconhecer quem Ele tem sido na minha vida. Por isso que Davi é perfeito. O Senhor é minha luz, minha salvação. De quem eu vou ter medo? E o bicho está pegando, o negócio está pegando. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles tropeçam e caem. Então, se isso tudo acontece, o que ele falou? Então eu vou adorar meu Senhor. Eu vou lá glorificar meu Senhor. Eu vou lá me encher dele. Ele sabe quem é Deus na vida dele. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Ainda assim, eu terei confiança no Senhor. Só pode ser isso. E para encerrar, pedir, buscar, morar e por último, contemplar. O que é contemplar? Pedir, buscar, morar e contemplar. Contemplar, irmãos, é ver, experimentar. Sabe aquele crente que ele cresce ouvindo, não, Deus dos meus pais, não, Deus do meu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Irmãos, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que deseja ter uma vida com Deus, não é apenas momentos. Quando ele diz eu quero morar, ele está dizendo não é alguns momentos que eu estou no culto, não, uma vida. Aí ele vai dizer eu quero contemplar. O que é contemplar? Ele quer ver, ele quer experimentar, ele quer vislumbrar. Amado, não é simplesmente alguém vir aqui e subir no altar da testemunho, o pastor dizer não, ó, eu vi isso, eu experimentei aquilo. Não, você tem que contemplar com os seus olhos. Você tem que experimentar esse Deus, essa glória, essa intimidade, essas águas profundas que nós cantamos, essa grandeza que nós cantamos. Nós temos que contemplar, irmão. O último culto, eu fiquei muito feliz com o que Deus fez nesse lugar. Foi o último culto. Não, o último culto deu um apagão geral, né? Ficamos sem louvor, mas a adoração subiu, amém? Não teve ministério, mas a adoração subiu, amém? Quem estava aqui no domingo passado? A adoração subiu, né? No culto retrasado, eu fiquei muito feliz com o que Deus fez. Porque uma coisa que eu tenho orado em relação ao meu filho é dizer assim, oi, precisa te conhecer. Claro que ele já foi tocado por Deus lá em 2019, que deu testemunho, e hoje está aí adorando a Deus. Mas quando eu vim aqui por 40 minutos tomado pela glória de Deus, não parar de chorar, eu disse, é isso. Ele não pode crescer ouvindo da minha boca, filho, Deus fez isso na vida do pai, uma glória, um fogo. Não, ele viu, ele experimentou o fogo, ele contemplou o fogo do Senhor. Ele disse, pai, eu não consigo mais parar de chorar. Isso é contemplar. Isso é experimentar o rio, esse rio que o pastor abriu, esse rio que está correndo, tem que contemplar, irmão. Enquanto a gente não contemplar o amor de Deus, só falar dele é um nível de fé, mas quando a gente contempla, é outra coisa sobrenatural. Glória a Deus. Lembra do culto que Isaías disse, eu vi o Senhor assentado, ele contemplou. Irmão, eu posso vir aqui e ser tomado pelo Espírito Santo e dizer, eu vi o Senhor, é uma dimensão, mas quando você diz, eu vi, eu contemplei, é outra coisa, irmão. É outra coisa. Sabe o que Davi está pedindo, Stephanie? Eu quero contemplar. Glória a Deus. Ele chegou no culto cheio de luta, conta para pagar, às vezes o inimigo se levantando do inferno. Sabe o que ele pede? Eu quero contemplar. Eu quero contemplar o teu Espírito, a tua glória. Eu quero contemplar esse fogo. Esse cara é formidável. Esse cara é merecedor de tudo que Deus fez na vida dele. A gente lê o salmo aqui e pensa que é poesia, mas olha o que esse cara vê no 27. O que esse cara está pedindo no 27, irmãos? O que esse cara está buscando no 27? Sendo o rei. Irmãos, o que falta mais acontecer na minha e na sua vida para que ele seja a prioridade de uma vez por toda? O que falta mais Deus provar para mim e para você? O que está faltando? E eu quero aqui me atrever a ousar e falar. Se falta alguma coisa, como Deus falou para Davi, se falta alguma coisa, Davi, fala.
Se falta alguma coisa para Ele ser prioridade na tua vida, fale a Ele, peça a Ele. Mas uma coisa eu entendi: como desejar algo, como amar alguém se você não conhece. Talvez até hoje a gente só tenha conhecido a religião, coisas humanas. Como contemplar algo que eu não conheço? Como desejar algo que eu não conheço? Como priorizar algo que eu não conheço? Eu já perdi muito tempo na minha vida. Já perdi muito tempo, inclusive fazendo as coisas dizendo que era para Deus. E era para Deus. Mas o fato é, será que Deus aceitou e aprovou? Mas quando me apresentaram, há muito tempo eu aprendi a conhecer a Bíblia, letra. Mas quando eu tive a revelação da Bíblia, irmão, eu comecei a ter acesso à verdade em 2001. Mas quando eu tive a revelação da letra, porque até então a letra, a Bíblia diz que ela mata. Mas quando eu comecei a ter a revelação da letra, irmãos, quando eu comecei a ter a revelação do ministério de João, quando ele diz: hoje eu batizo vocês com água, mas está vindo um aí muito maior que eu, por sinal não sou digno de amarrar as sandálias, que vai te batizar, Marcelo, com espírito e com fogo. Quando eu tive a revelação disso, irmão, sabe qual é a minha busca todos os dias? Sabe o que eu tenho buscado esses dias? Quando eu tive essa revelação, Titi, quando eu experimentei desse espírito, desse fogo, sabe o que eu tenho buscado no Senhor? Porque eu tive a revelação da letra. Enquanto nós não tivermos a revelação da letra, a nossa prioridade vai ser até coisas discernentes ao Senhor, dizendo que é para Ele. O desejo de Davi não foi: Senhor, o que é que eu posso fazer pelo reino? Tem um ministério aí para mim entrar? Não tem uma vaguinha aí? Queria ser tão útil para o Senhor. Ele poderia pedir tudo, mas a Bíblia diz: uma só coisa eu pedirei ao Senhor e eu buscarei: morar todos os dias na sua casa e contemplar a beleza, a bondade de nosso Senhor. Uma só coisa. Diga comigo: uma só coisa. Uma só coisa. Prioridade. Se coloque de pé. Quero dar a sua vida.